Colorindo elementos HTML. As classes W3 Color e W3 Text Color podem ser usadas para colorir qualquer elemento HTML. Aqui estão os exemplos: containers, botões, texto, bordas, tabelas, cartões, cores de fundo, cores em textos, cores ao passar o mouse, chamado efeito hover, e muito mais. Essas são as cores de texto. E aqui os exemplos delas, da aparência delas em 3 tipos de fundos diferentes. Agora você vai aprender como usar as classes de cores do W3 CSS para colorir os elementos. Aqui, no momento, a página está desta maneira. Não se preocupe em anotar, em guardar, porque todo esse material que eu estou usando aqui em aula, para quem terminar o curso, vai receber tudo isso pronto. Não precisa esquentar a cabeça em guardar, em se preocupar. Eu já falei em outro vídeo a respeito da pronta referência. Então, só para quem talvez não tenha visto, saber que não precisa anotar. Outro detalhe, as classes que eu vou usar aqui e que você não conhece vão ser detalhadas em outras aulas, ok? Você vai ver algumas que infelizmente eu tenho que usar para poder dar prosseguimento à aula, eu tenho que usar essas classes também, além das classes de cores, que é o motivo dessa aula. Prosseguindo aqui com a aula, vamos criar uma div. Você pode usar as classes W3C, W3CSS para qualquer elemento HTML, ok? Então, eu vou seguir um padrão aqui, cada um trabalha da maneira que acha melhor, mas eu vou seguir um padrão de criar o elemento, vou mostrar para vocês como fica, e depois eu vou aplicar a estilização usando o W3 CSS para vocês verem o efeito. Ok? Criar um parágrafo. Até agora nada demais. Vamos lá agora começar a aplicar a estilização. E a maneira que você vai usar as classes W3CSS é, dentro do elemento, chamar a classe que você precisa. No nosso caso aqui, vou usar a classe Panel, que vai ser explicada posteriormente, não se preocupe. Você precisa prestar atenção é na classe de cor. Ok? Já está criado o elemento e está tomando forma. Queria chamar a atenção que dessa classe W3 Container, que para mim é uma das principais do W3 CSS, porque só em usar, você vê aqui, só em usar, eu usei a classe W3 CSS, W3 Container, no body, na tag body, ok? Só em usar, o conteúdo se adapta automaticamente quando você diminui, dependendo do tamanho da tela do dispositivo. Você pode diminuir aqui no seu navegador, só para você ter uma ideia. Olha. Sem eu precisar digitar uma linha de código, uma linha de CSS. E já acompanha o tamanho. Ó. Automaticamente, sem eu precisar fazer absolutamente nada. Muito legal, né? Um próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, eu usei aqui
a classe W3 Panel, que eu vou explicar posteriormente. Para não ter que digitar tudo novamente, eu vou só alterar aqui para Container, que é o tópico, né? E mudar a cor. Veja como é fácil você trabalhar com o W3 CSS. Viu? Pronto, já fiz outro painel. Diminuo o tamanho, o conteúdo se adapta automaticamente. Próximo exemplo. Botões. Aqui, só para vocês, vou sempre estar indo e voltando para vocês já irem em tempo real vendo os efeitos. Errei aqui. Os tags que eu estou usando de HTML eu não vou explicar porque não é o foco do curso, tá? Aí é para quem já sabe. Quem não sabe vai ter que procurar por outros meios aí para poder entender. O curso eu botei claro que é para iniciantes que têm conhecimentos básicos de HTML e CSS. Botão. Criei botão. Dei o texto do botão. Vamos lá. Tá vendo? O botão já está criado. Agora eu vou aplicar a estilização. Eu vou um a um para você ver o efeito. É uma classe que vai ser estudada posteriormente. Não se preocupe. Ele já, só em colocar W3BTN, ele já adicionou esse efeito de hover aqui. Mas ainda falta mais alguma coisa. Você pode colocar quantas classes quiser aqui dentro. Quantas você precisar. Já mudou a cor para verde azulado. E está com efeito. Quem dá esse efeito é a classe W3BTN. Eu vou usar outras classes aqui só para terminar a estilização. E não se preocupe que essas classes, todas essas classes vão ser usadas, vão ser explicadas posteriormente. W3 large é só para aumentar a letra. Ok, botão feito. Fazer mais um para fixar bem. Texto azul. Salvei. Vamos lá, texto aqui, o botão criado, sem nenhuma estilização. Para fazer essa estilização que eu estou fazendo aqui, você vai ter que digitar muitas linhas de código. Quem trabalha com isso sabe. W3. Detém. Salvo. W3.
Veja que ele está um pouco mais abaixo do outro botão. É aí que entra as outras classes. Tá vendo? Já igualou. Eu acho que é ótimo fazer dessa maneira, que você vai conseguir acompanhar cada efeito, o que cada classe faz. Viu? Mais um exemplo. Botão, sem estilização. Entra dentro do elemento e começa a estilizar, a chamar as classes para estilizar. Você não precisa também se preocupar em guardar o nome das classes, porque isso também vai estar disponível na pronta referência. E lá está bem claro, explicando detalhadamente para qual cada uma é, ou não. Fiz errado aqui. Agora sim. Prosseguindo, agora vamos para colorindo usando as classes de texto, cores em texto. H3. Esse W3 Sender, eu acho que ficou claro, né? É só para centralizar o conteúdo. Acho que não precisa nem de muita explicação, mas enfim. Não é obrigado a usar, eu que uso, tá? Você vai estilizar as páginas da maneira que você achar melhor. Estou dando aqui exemplos. Você não precisa seguir exatamente como eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui, o intuito dessa aula é ensinar como você usar as classes W3CSS, nesse caso para colorir elementos, ok? Vamos para o texto agora. Vamos agora usar outro elemento, HTML, porque, como já foi dito, as classes W3CSS podem ser usadas para estilizar qualquer elemento HTML. Eu estou usando diferente para você ver os diferentes usos, né, que podem ser dados às classes. Vou criar primeiro os elementos, depois vou vir estilizando, ok?
Tá? Abre, fecha. O nome da cor. E assim sucessivamente. Ok? E agora você pode ver que não tem estilização nenhuma. Só o texto puro. Agora vamos lá usar as classes W3 CSS para estilizar este texto. Colorir, no caso. Dentro, chama a classe. Esse é o padrão para qualquer coisa que você for fazer. Vamos usar sempre isso. Colori todos os textos. Agora só vou implementar um pouco a estilização. Vamos lá ver como é que ficou. Já nota-se a diferença no tamanho, no espaço entre uma palavra e outra. Não precisa se preocupar. Vou repetir sempre isso aqui com as classes que você não aprendeu ainda, porque vão ser explicadas posteriormente. Como eu já falei anteriormente, eu vou ter que usar para poder dar aula, então eu tenho que, independente de ter falado ou não, eu tenho que usar. Mas, repito, nesse caso aqui você vai atentar para a W3 Text e o nome da cor, ok? Vamos usar. Como eu vou usar, só vou copiar e colar, é tudo igual, para também não tornar o trabalho nem a aula maçante, né? Ficar repetindo linha por linha é complicado. Acho que já deu para entender. Você vai ter esse exemplo com você mais tarde, então não tem por que ficar se alongando muito com a aula, já que a função da aula já foi feita, que é ensinar a usar a classe, ok? Pronto. Aqui está o texto estilizado e colorido. Na próxima aula, eu continuo com as demais classes, ok? Até a próxima aula.